Estamos no IPGS, Ensino em Saúde. Eu tenho a honra e o prazer de receber a doutora Aline Schneider, que é professora fundadora do Instituto. Podemos falar o que significa, para que vem a missão do Instituto? Bom, é um prazer, estar aqui nesse programa, poder falar um pouco sobre o nosso Instituto, que nesse ano completa 10 anos de existência. Agradeço o convite. O IPGS ele foi fundado com o intuito de oferecer principalmente qualificação profissional em saúde. Aliado a isso, nós unimos os temas de pesquisa e de gestão em saúde. Mas a nossa premissa principal e o tema que acabou se destacando ao longo desses 10 anos de história sempre foi a questão do ensino em saúde. Motivo pelo qual nós temos aí uma extensa e prestigiosa reputação no mercado, no sentido de que já qualificamos mais de 20 mil alunos em extenso território nacional. Então, a atuação do IPGS, por mais que nossa sede esteja situada aqui em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, nós temos atuação em todo o Brasil, tanto com cursos presenciais como com cursos à distância. Bom, nós observamos hoje uma preocupação com pesquisa. Pesquisa hoje é sine qua non, significa científico, não tem achômetro, não tem, eu penso. Pesquisa é a palavra-chave hoje, é o mantra. Eu adorei essa pergunta, porque, na verdade, ela diz respeito a algo que está na nossa essência. Exato. Porque nós já iniciamos o IPGS muito pautados nessa preocupação, justamente porque os dois sócios que ancoraram esse projeto, eles têm uma formação acadêmica, fizemos toda uma formação na área da saúde, buscando entender a importância desses temas ligados à questão da formação em saúde e, sem dúvida, hoje o profissional que não busca a qualificação pautada em evidência científica e que também não exerce uma prática clínica e a sua prática em saúde buscando capacitação e também uma leitura muito crítica do que as evidências colocam, porque hoje também estamos em um momento que não basta tão somente estar publicado, nós precisamos ter a capacidade, o discernimento de fazer uma leitura crítica da literatura, ou seja, verificar quais os métodos foram empregados e, mais do que isso, interpretar o que a evidência científica nos coloca à luz da nossa realidade, porque não é tão simples interpretar um artigo e achar que basta a gente implementar aquilo que o artigo está trazendo de resultado. Bom, vamos ver se eu entendi. Não basta ter informação, tem que ter o conhecimento e tem que ter a profundidade do conhecimento. Tem uma preocupação muito grande com a qualificação do profissional. Hoje a palavra-chave aliás, são duas, que é gestão, que vocês têm uma preocupação, gestão da saúde, e também essa educação permanente. A educação permanente parece que hoje é a tônica do momento. Não basta tu sair da faculdade, tu já tem que começar a fazer uma reciclagem, porque o conhecimento ele está num processo exponencial. Exatamente. Hoje, a área da saúde acaba sendo uma área muito refém dessa necessidade em atualização. Isso é uma constante na vida de um profissional e eu falo com muita propriedade em relação à área da saúde. Os temas eles são atualizados e o organismo humano, a pessoa, ela sofre muito com as questões do meio ambiente, a forma como os medicamentos são prescritos, como a alimentação é produzida. Então, todo esse contexto econômico, social, cultural, questões de genética também acabam por influenciar essas mutações pelas quais somos todos reféns dessa situação e que acaba fazendo com que a ciência ela se modifique. Então, o que era uma verdade, vamos dizer assim, há 20, 30, 40 anos atrás, hoje já pode ter caído por terra. Porque antes a gente via a árvore, hoje a gente vê o ecossistema, Essa é a visão científica.
Exatamente. Então é muito importante assim que um profissional ele não se acomode, né? Eu me formei, recebi meu título, ou mesmo quem já fez uma pós-graduação, e eu vou muito além, né? Muitas vezes a pessoa já concluiu um mestrado, um doutorado, ela não pode parar nunca de se atualizar. Fala por causa da inter e multidisciplina? Também, né? Então a gente precisa, e aí isso envolve fatores nem tão técnicos, né, da área do conhecimento do profissional, mas também questões ligadas muitas vezes ao ramo da psicologia, por exemplo, né, de como que a gente consegue trabalhar em equipe, respeitar a parcela. Isso a gente vê, né, por exemplo, infelizmente, dentro de academias, profissionais que não têm competência para prescrever, por exemplo, suplementos, prescrevendo suplementos. Então, uma coisa é eu entender daquela matéria, ter um conhecimento para conseguir aplicar aquilo dentro do contexto de um treinamento físico, mas não ir além daquilo que não é matéria da minha competência. Então, também poder entender até onde vai e onde entra o trabalho do colega é uma questão fundamental para quem trabalha hoje dentro de serviços em saúde. E um exemplo, não sei se é de bom tom, seria tu prescrever uma dieta pobre em ferro e depois a pessoa tem uma anemia, né? Isso, então é muito importante essa avaliação sistêmica, né? Entender, poder fazer um diagnóstico adequado, né? Fazer um mapeamento das necessidades individuais de cada pessoa e corresponder à prescrição a forma que mais se adequa. Bom, vamos falar um pouco sobre o histórico, como nasceu, a missão, os objetivos do Instituto. Bom, o IPGS ele surgiu há 10 anos atrás e nosso primeiro intuito era oferecer aos profissionais, principalmente da área da saúde, um espaço de aprendizado, o qual nós não encontrávamos disponível naquele momento. Ou seja, eu quero me atualizar especificamente em matérias ligadas à saúde e aonde eu vou buscar este conhecimento, essa didática, essa expertise de um docente. A realidade que nós víamos era esse conhecimento muito disseminado, fragmentado, mas de uma forma muito sutil, em grandes universidades, muito pouco em hospitais, em serviços de saúde, porque, afinal de contas, né, eles são específicos para atuar prestando assistência em saúde e, aos poucos, eles foram incorporando essa questão da educação. Então, nós queríamos nos diferenciar no sentido de oferecer à população do Brasil como um todo serviços específicos em qualificação em saúde. Falando em saúde, eu gostaria que tu falasse um pouco, a doutora Aline Schneider, que é professora fundadora do IPGS, que é um Instituto de Pesquisa em Ensino e Gestão de Saúde. A importância do profissional qualificado, profissional com conhecimento científico para a saúde da sociedade. Essa pergunta é muito importante, na verdade, ela resume, né, uma das preocupações mais centrais da nossa instituição, que é fazer com que o paciente atendido, seja ele em que ramo for, na prevenção, no tratamento, seja atendido da melhor forma possível, né? Então, em instância final, é essa a nossa maior preocupação. E nós sabemos que, para isso, as pessoas precisam permanentemente buscar mecanismos para se reciclar, seja por si próprios, né, mas aí fazendo através de autodidática, mas com um discernimento muito adequado, ou por meio de cursos que sejam rápidos ou de longa duração. Bom, mercado de trabalho, porque as pessoas fazem um curso técnico, vira coach, vão nos Estados Unidos, ficam 2, 3 meses, se tornam blogueira. Como é que funciona isso para o mercado? Como é que vocês da área científica, da área do conhecimento, da informação, veem esse momento?
Sérgio, essa questão que tu levanta é muito importante. Que bom poder falar sobre isso para os telespectadores. Exato, porque é uma questão que está se disseminando de uma forma muito expressiva e, infelizmente, nem todos têm capacidade de conseguir distinguir, né, se uma pessoa tem realmente propriedade para falar daquele assunto. E nesse contexto que a gente tem visto, são blogueiros, são youtubers, e aí os nomes, né, diversos dentro desse contexto, de pessoas que têm se apropriado de falar. Às vezes são personal training, são fisioterapeutas, mas se acham empoderados para darem orientação sobre nutrição. Exatamente, o que é um perigo enorme para a população, né? Porque essas pessoas muitas vezes não têm nenhuma formação, nem na área da saúde, nem em qualquer outra área, e vão para o exterior fazer um curso rápido e voltam se denominando coaches de emagrecimento, por exemplo. Nesse sentido, eu me lembrei, por exemplo, se tu precisa entrar num processo, tu tem que ser advogado. Se tu vai te operar, tu te opera com um médico. Se tu vai cuidar da alimentação, tem que ser com um nutricionista. Exatamente. Então, eu acho que esse é um grande ponto assim, para a gente destacar nesse programa, que as pessoas tenham o cuidado de seguir orientações preferencialmente individualizadas e que sejam dadas por profissionais habilitados dentro do seu campo do saber, né? Nutrição, por exemplo, que é um dos assuntos que a gente está discutindo aqui, tem que ser dado por nutricionista, que não aceitem dicas, orientações por pessoas que estão na vitrine, que estão na mídia, que estão com fotos muito bonitas. Mas são apenas atletas. Exato, onde, né, essa questão da imagem corporal hoje chama muito a atenção do público leigo, mas isso não quer dizer que a pessoa tenha propriedade para dar orientações para pessoas em geral. Isso é muito sério, é muito preocupante. A gente tem tido aí relatos que muitas vezes não chegam a ser veiculados, né, pelas mídias, de pessoas passando mal em academias, de desmaios, de pessoas com lesões bastante sérias por estarem praticando condutas que são respaldadas por profissionais inadequados. Bom, gostaria que a doutora Aline Schneider, que é professora fundadora do IPGS, nos falasse também, as pessoas que agora começam próximo do verão, querem entrar em forma, então passam por dietas milagrosas, fazem uma dieta científica, os passos para se ter, muito mais do que perder peso, ter saúde. Isso é muito importante também, né? As pessoas, né, de uma forma geral, nós podemos dizer, infelizmente, acabam aderindo a essa época. A gente tem uma dieta diferente, é low carb, é jejum intermitente, é sem que dietas restritivas emagrecem, né? E o que acaba acontecendo, tu vê um amigo teu, um parceiro, um colega, nossa, fulano, tu está emagrecendo, o que tu está fazendo? Não se encantem com esse tipo de situação, porque não garante que a pessoa está passando por uma estratégia adequada para mudar o seu comportamento alimentar. O organismo é sábio, né? Exatamente. Então, é muito importante que elas cuidem em relação a isso. Dietas restritivas acabam por mexer de forma muito significativa com o metabolismo, né, trazendo prejuízos, e aí acaba que esses efeitos rebotes muito ruins decorrentes dessas dietas mal conduzidas podem fazer com que, com o passar do tempo, as pessoas enfrentem sérias dificuldades para chegar dentro de um corpo saudável, e que elas parem de achar que um corpo extremamente magro ou extremamente musculoso é sinônimo de corpo saudável. Muitas vezes a gente está vendo uma imagem e não sabe o que aquela pessoa está enfrentando para conseguir estar com aquela imagem. Meu grande alerta, né, é que as pessoas busquem mudanças de comportamento que levem a hábitos mais saudáveis e que esses hábitos se prosperem por muitos e muitos anos. Mais duradouros, né? Doutora Aline Schneider, professora fundadora do IPGS. Eu gostaria que tu falasse sobre a nutrição estética, já que nós estamos nesse assunto.
Então, a nutrição estética é o meu xodó dentro da nutrição, também é um dos temas que eu tive, né, o privilégio de poder encabeçar esse assunto a nível de Brasil, e felizmente nós conseguimos dar uma conotação, um caráter bastante sério e científico a essa temática. E a nutrição estética, ela acaba por ser um apelo muito interessante para que os profissionais de nutrição consigam maior adesão às estratégias nutricionais que são utilizadas na sua prática clínica. Nós trabalhamos, né, dentro da nutrição estética com um cuidado muito grande a questão da pele, dos cabelos, das unhas, né, da adiposidade localizada, que é um aspecto que o pessoal da estética, né, sejam fisioterapeutas, estetas corporais, médicos, cirurgiões plásticos, modulam muito esse componente que é a composição de gordura corporal. Então, a gente também trabalha aí com medidas nutricionais que possam ajudar nesse sentido. A questão da flacidez, da celulite, entre outros aspectos aí ligados mais diretamente à aparência, e que a nutrição tem um papel-chave na melhora desses parâmetros clínicos. Bom, estamos aqui no Instituto, que é o berço do conhecimento. Gostaria que a doutora Aline falasse sobre... Porque os tratamentos, as pessoas dizem, falam tratamento para a pele, tratamento para melhorar a elasticidade, mas não tem nenhum tratamento que não comece pela alimentação. Primeiro pelo nutricional e depois pelo creme, não pelo creme e depois do nutricional. Que bom se as pessoas realmente entendessem e levassem à prática essa questão, né? Eu sempre digo... Eu sempre digo isso para os alunos nas aulas, para as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar no dia a dia, que não adianta pagar o mais caro e mais revolucionário tratamento estético se a gente não cuidar da base, né? A base é que vai fazer com que aquele procedimento, aquele tratamento, aquela pílula... Não é o creme, o que vai é a alimentação. E é isso que a gente faz todos os dias, né? E é a partir dessa alimentação que eu disponibilizo para o meu organismo fatores que vão fazer com que todos esses procedimentos realmente tenham um efeito desejado e mais duradouro, né? Bom, gostaria que um tema aqui muito instigante, que as pessoas, uns 4, 5 anos para cá, começaram suco antioxidante, alimentação antioxidante, salada antioxidante. Oxidante, está na moda, o que é mito e... Os oxidantes, eu não diria que eles estão na moda, mas eles estão cada vez mais, né, sendo revelados através da ciência como componentes, né, presentes nos alimentos, nos fitoterápicos, que são muitas vezes também compostos bioativos, que têm a capacidade de trabalhar revertendo ou minimizando a ação dos radicais livres, né, que são os principais responsáveis pelo envelhecimento. Também pelo câncer, né, doutor? Também pelo câncer, né? Então, tem um papel super importante a gente entender cada vez mais essas propriedades e como poder usá-las da melhor forma. Então, a gente sabe que o papel hoje de um especialista está em avaliar muito bem os hábitos de vida dessa pessoa, dimensionar, ou seja, definir qual a carga, né, de antioxidantes e como isso vai ser ofertado, seja através da alimentação ou também de pílulas que são capazes, né, de contribuir com esse efeito dentro de um estilo de vida mais saudável. O que é para a nutrição, já que a gente tocou estilo e qualidade de vida e saúde? Para a nutrição, estilo e qualidade de vida é a gente poder, dentro da realidade de cada pessoa, incluir hábitos mais saudáveis, né? E é por isso que a gente fala tanto da questão da individualidade e não de copiar ou reproduzir modelos prontos de estilo de vida ou de alimentação mais saudável. Não copiem outras pessoas. Busquem o seu, porque na tua vida existe toda uma bagagem, existe uma história, existe um pai e uma mãe que te passaram uma carga, né, genética, nós estamos falando. Exato, de fatores diversos e que a gente precisa trabalhar intervindo e minimizando possíveis fatores de risco e incorporando dentro da rotina de trabalho, de família, de filhos, de viagens, de seja lá o que for,
hábitos mais saudáveis. E isso a gente consegue dentro de um plano, dentro de uma estratégia, através da definição de metas que são cabíveis e coerentes dentro daquela rotina individual. Fala um pouco aqui sobre o Instituto de Pesquisa em Ensino e Gestão em Saúde. As pessoas que, os nutricionistas ou pessoas da área científica da saúde, conhecerem também, desfrutar, democratizar esse conhecimento. Professora Aline Schneider, que é a fundadora do IPGS, quantos profissionais já tiveram acesso aos cursos do Instituto? Nós já tivemos mais de 20 mil alunos em todo o Brasil que já passaram. Bem expressivo, que tiveram acesso às diferentes modalidades de cursos e especificamente no que se refere à pós-graduação lato sensu, já tivemos mais de 2 mil alunos que foram pós-graduandos pelo nosso Instituto. Em relação a quais os projetos para o futuro do Instituto? Então, o IPGS ele tem se dedicado, né, a expandir cada vez mais a oferta de cursos na área da saúde de uma maneira geral. Então, nós estamos trabalhando muito com a questão da área da educação física, da enfermagem, da estética, da radiologia e também da medicina. Bom, para finalizar, gostaria que passar uma mensagem assim para as pessoas que estão aqui nos assistindo, porque a nutrição nos envolve de manhã, na hora que nós vamos tomar o café da manhã, é nutrição. Na hora do lanche das 10, aquela fruta é nutrição. Na hora do almoço, nos envolvemos com nutrição. No meio da tarde, no iogurte, é nutrição. À noite, no jantar ou antes do jantar, tudo envolve. A nossa vida, nós não notamos, mas estamos da manhã à noite envolvido em nutrição. Exato, a nutrição, então, acho que a mensagem é de que ela envolve planejamento, né? E muitas vezes as pessoas têm uma má alimentação ou uma alimentação que precisa ser melhorada porque elas não se organizam, elas não se planejam para isso. E aí o que acontece? Se chega em casa após um dia exaustivo, em que esse dia também não possibilitou acesso a uma alimentação saudável e que a pessoa come qualquer coisa... emocional. E o guia alimentar ele tem trazido cada vez mais a preocupação com a alimentação menos processada possível. Então, procurar comer alimentos mais naturais, mais feitos em casa, na medida do possível, evitar comer fora ou ainda principalmente em locais que a gente não sabe a procedência desses alimentos e nem tampouco o rigor que se tem no preparo, na manipulação desses alimentos. Então, são fatores que muitas vezes a gente não dá o devido valor, mas que tem uma relevância muito importante na prevenção e na qualidade de vida. Na relação da segurança alimentar. Também é outro fator, principalmente quando se come muito fora de casa ou quando se compra alimentos que a gente não sabe a devida procedência. Não raro, a televisão e as mídias elas têm noticiado, né, fraudes e problemas aí de restos de insetos, até questão de resíduos de animais, bactérias, né, aí carne, leite. Então é sempre importante, né, claro que a gente, por mais que confie num determinado fornecedor, cuidar essas questões, né, e até as próprias empresas que produzem alimentação, né, a gente viu até recentemente questões aí de desperdícios enormes de alimentos num festival aí de música ocorrido no Brasil, em que pessoas aí que já trabalham com alimentação tiveram que desprezar os alimentos. Então, existe toda uma regulação por trás da questão da alimentação e que os profissionais de nutrição, né, que trabalham com isso, têm bastante competência para atuar também dentro deste segmento. Então, procurar lugares que tenham esse respaldo, né, de um profissional habilitado para dar conta dessas demandas. Se tiver o prazer de receber aqui do IPGS, que é o Instituto de Pesquisa e Ensino de Gestão de Saúde, a doutora Aline Schneider. Muito obrigado, doutora, por ter nos recebido. Foi um prazer, eu que agradeço a oportunidade e a disposição, né, para a gente conversar sempre sobre esses assuntos tão importantes para a saúde das pessoas.